amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. O próximo final de semana é o 21º do tempo comum do ano B do ciclo litúrgico na Igreja Católica. E ela nos propõe, para meditação, o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69, continuando aquele que é chamado o discurso do pão da vida, que Jesus faz na sinagoga em Cafarnaum, sobre o qual estamos refletindo nos últimos domingos. É o clímax do capítulo 6 do Evangelho de João e trata das reações dos ouvintes de Jesus na sinagoga à sua afirmação de ser o pão da vida, dado para a salvação do mundo, e das suas palavras sobre comer sua carne e beber seu sangue. Vejamos a passagem. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isto é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem." Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Recordemos qual foi a frase de Jesus que levou à resposta dos discípulos no início do Evangelho de hoje. Ele dissera: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. A resposta dos discípulos, isto é muito duro, quem o pode admitir, mostra quanto eles se chocaram com Jesus. Em consequência, vemos que muitos discípulos abandonaram o Mestre. Trata-se, portanto, de um momento chave no ministério público de Jesus. Para tantos que vinham seguindo Jesus, viajando com ele pelas estradas da Galiléia e da Judéia, admirando-se dele, dos seus milagres e ouvindo as suas palavras, e ele já dissera outras coisas difíceis de entender, este foi como que o ponto de ruptura. Pelo que ele diz aqui, desistem de segui-lo. Procuremos então, passo a passo, examinar tudo isso. Primeiro, podemos nos perguntar por que os discípulos mencionam o ensinamento em questão como muito duro, algo impossível de admitir. Num domingo anterior, vimos que a lei de Moisés, apresentada no livro do Levítico, capítulo 17, era muito clara, proibindo beber sangue. Jesus está falando para judeus em uma sinagoga judaica. Daí a dificuldade e o escândalo em compreender e aceitar, até mesmo simplesmente em ouvir que deveriam beber o sangue de Jesus para ter a vida eterna. Em segundo lugar, já vimos noutra postagem que, quando João usa a linguagem da murmuração, está aludindo ao livro do Êxodo, capítulo 16, lembrando que os israelitas tinham murmurado contra Moisés e contra Deus no deserto, quando estavam com fome, e vinham reclamando do maná
que lhes era dado diariamente do céu. É uma forma pela qual João demonstra que se deve ouvir o presente trecho do Evangelho ainda com a atenção ao maná, ao alimento que Deus providencia. Em terceiro lugar, vemos que Jesus reconhece ter dito algo chocante, escandaloso mesmo. E este seria o momento de esclarecê-los sobre o seu ensinamento se estivesse falando metaforicamente. No entanto, ele questiona: vocês estão escandalizados? E rebate dizendo: que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Reafirma sua divindade, acena para a sua ressurreição e ascensão ao céu. Ou seja, ele é o Deus feito homem, a palavra encarnada. E então se segue a afirmativa: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. O que exatamente Jesus quis dizer? Esse versículo, diga-se de passagem, é a raiz da interpretação oposta dos cristãos protestantes aos cristãos católicos na leitura de João 6. A Igreja Católica interpreta as palavras de Jesus de modo real e literal. Acredita que Jesus, falando que sua carne é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida, queria dizer exatamente isto. Não foram metáforas, alegorias, mas linguagem real e sacramental, verdadeira. Já os cristãos não católicos apontam esse versículo como fundamento para a sua interpretação de que as palavras de Jesus eram simbólicas, metáforas. O pão e o vinho apenas simbolizam sua carne e seu sangue que ele dá para a vida do mundo. O que acontece é que, fazendo isso, estão tirando o texto do seu contexto e usando-o como pretexto para interpretar o longo e denso capítulo 6 de João, dos versículos 1 a 62, de modo simbólico. Esse fato já é uma pista para percebermos que essa interpretação é equivocada, pois ignora todo o resto do capítulo. E, ao mesmo tempo, isso demonstra que ela é fraca. Ela não consegue lidar com todo o contexto da Escritura. Os católicos sempre procuraram interpretar colocando os versículos em seu contexto. Então, para entender o que significa João 6,63, esse versículo em que Jesus afirma que o Espírito é que vivifica e a carne de nada serve, colocam o verso no seu contexto. E o que significa ele, à luz de tudo que Jesus disse nesse capítulo? Primeiro precisamos lembrar de que, quando João usa para espírito a palavra grega pneuma, por exemplo, no capítulo 4, em que Jesus disse que Deus é espírito, claro fica que isso não é uma metáfora. Deus é puro espírito. Portanto, ao mencionar que suas palavras são espírito e vida, Jesus não está usando metáforas. Metáforas não dão vida. É o Espírito Santo que dá vida ao seu corpo na ressurreição. É esse o contexto da ressurreição. Depois, reproduzindo as palavras de Jesus de que a carne de nada vale, João usa a palavra sarx, também utilizada em outras passagens do seu Evangelho, que nos mostram o seu significado. Jesus não diz que sua carne de nada vale. 5 vezes antes desse versículo, ele dissera que sua carne era necessária para a salvação, que era preciso comer sua carne. A menos que comam minha carne, não haverá vida em vós. Assim, quando no versículo 63, Jesus fala na carne e não em minha carne, não está se referindo à carne dele. Logo adiante, em João 8, Jesus vai valer-se da expressão a carne, em grego o sarx, falando com os fariseus. Vocês julgam de acordo com a carne, diz ele. Eu não julgo ninguém. O que ele quis dizer aqui? Em algumas traduções da Bíblia escreve-se: vocês julgam de acordo com as aparências. Vocês me julgam pela humanidade que veem.
e não entendem que eu sou Deus. Se eles julgavam Jesus com a mentalidade do mundo decaído, sem levar em conta o Espírito de Deus e a encarnação do Filho de Deus, não compreendem Jesus. Então, também em João 6, quando Jesus fala que a carne de nada vale, está se referindo a isso, ao modo de ver do mundo decaído, que se restringe a aparências. Pensando no sacramento da Eucaristia, o pão se parece com pão, o vinho com vinho, se ficarmos apenas nas aparências. Se fizermos isso, deixamos escapar, não percebemos a realidade. A carne, o julgamento pelas lentes da carne e do mundo não serve. Mas Jesus falou palavras que são espírito e vida. Ou seja, sua presença é real na Eucaristia. Não se trata de comer o seu cadáver como canibais, não se trata da carne de um morto, e sim do seu corpo morto e ressuscitado. Essa carne que vive para sempre pelo poder do Espírito e subiu ao céu e pode se fazer presente em qualquer lugar, a qualquer tempo, sob quaisquer aparências que ele deseje. Podemos lembrar do Evangelho de Lucas, em que Jesus aparece onde quer e como quer, de maneira velada, como aos discípulos de Emaús, ou escancarada, comendo peixe com os apóstolos, mostrando suas chagas a Tomé. Porque seu corpo está em um estado glorificado agora. Quando seus ouvintes e discípulos se escandalizam com as palavras de Jesus sobre comer sua carne e beber seu sangue, ele procura ajudá-los com aquele versículo, frisando que está falando de sua carne e sangue do corpo ressuscitado na eternidade. Tanto que menciona quando vir de subir o Filho do Homem, o que pensarão? E da eternidade ele pode se oferecer como e quando quiser, em cada altar do mundo, sob a aparência de comida e bebida, que são verdadeira comida e verdadeira bebida, realmente seu corpo e sangue. No versículo 65, Jesus lembra-lhes que dissera que ninguém pode vir a ele se o Pai não o atrair, não o conceder. Ou seja, é preciso a graça para compreender e aceitar o ensinamento sobre a presença real na Eucaristia. Não se trata de trabalhar com a inteligência humana e o poder humano. É um dom da providência de Deus. Logo, querido ouvinte, se você está assistindo esse vídeo e crê na presença real de Jesus na Eucaristia, faça agora uma oração de ação de graças a Deus, pela bênção de crer, pelo dom de ter essa fé no mistério sobrenatural que transcende a capacidade humana, do seu entendimento verdadeiro, e por ter acolhido esse dom, que muitos recebem, mas não acolhem. Pois bem, vimos que muitos abandonaram Jesus nesse momento. E ele faz agora algo ainda mais surpreendente. Volta-se para os 12 apóstolos e lhes pergunta se também querem deixá-lo. É aí que Pedro exclama: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és verdadeiramente o Santo de Deus. Como vimos em um outro vídeo, na primeira parte do discurso do Pão da Vida, Jesus procurou fazer com que seus ouvintes crescem na sua divindade antes de lhes falar na Eucaristia. Crer em quem Ele é verdadeiramente é um pré-requisito para crer no sacramento da Eucaristia. Pedro manifesta justamente esta precedência em crer em quem Jesus é e assim aceitar o seu ensinamento, por duro e difícil que seja. Pode não ter compreendido bem o que Jesus acabara de ensinar, mas sabe quem Ele é e que Ele fala a verdade. Assim, confia nele. A primeira leitura deste final de semana é do livro de Josué e vem ao encontro dessa decisão de Pedro. Josué está no fim de sua vida, convoca os anciãos de todas as tribos de Israel, lembra-os do que Deus fez, libertando-os do Egito. Lembra que muitos israelitas serviram outros deuses
e lhes expõe que precisam escolher a quem querem servir de agora em diante. Afirma que ele e sua casa servirão o Senhor. O povo escolhe servir a Deus, porque foi ele quem tirou seus pais da terra do Egito, da casa da escravidão, guiando-os e preservando-os em todo o seu caminho através de outros povos que viviam por onde passaram e na terra prometida. Assim como Josué convocou as 12 tribos dos israelitas a uma decisão sobre servir ou não ao Senhor no Antigo Testamento, Jesus em grego, forma hebraica da palavra Yeshua, Josué. Jesus, o novo Josué, chama os 12 apóstolos a fazer a sua escolha. Ouvir suas palavras ou murmurar contra o seu ensinamento e abandoná-lo. Ambos os textos apontam para um momento de crise, de decisão crucial. Tão crucial que até os nossos tempos a Eucaristia é foco de controvérsia. Continua dividindo cristãos e muitas pessoas, por causa dela, se afastaram e se afastam ou não creem na Igreja Católica e Apostólica, aquela que se funda na crença dos apóstolos, como foi a crença de Pedro expressa neste Evangelho. Essas pessoas não conseguem aceitar esse ensinamento difícil, chocante, de que Jesus está realmente presente na Eucaristia, de que ela é verdadeiramente seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas ainda hoje, Cristo está chamando os seres humanos a confiar nele, a crer que ele tem palavras de vida eterna. Por isso também, o salmo escolhido para este final de semana é o 33, fazendo a ligação entre a leitura do Antigo Testamento e o Evangelho. E o refrão é: provai e vede como o Senhor é bom. Tirado do versículo 9. Ao longo desses domingos, em que o Evangelho do domingo vem sendo o de João 6, a Igreja está constantemente querendo lembrar que o mistério da Eucaristia é nada menos do que a bondade de Deus em ação, dando ao mundo o maior dom entre todos, seu Filho na Eucaristia. A última encíclica que São João Paulo II escreveu antes de morrer foi Eclésia de Eucaristia. No parágrafo 18, ele afirmou: quem se alimenta de Cristo na Eucaristia não precisa esperar o além para receber a vida eterna. Já a possui na terra, como primícias da plenitude futura que envolverá o homem na sua totalidade. De fato, na Eucaristia, recebemos a garantia também da ressurreição do corpo no fim do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta garantia da ressurreição futura deriva do fato de a carne do Filho do Homem, dada em alimento, ser o seu corpo no estado glorioso de ressuscitado. Pela Eucaristia, assimila-se, por assim dizer, o segredo da ressurreição. Por isso, Santo Inácio de Antioquia justamente definia o pão eucarístico como remédio de imortalidade, antídoto para não morrer. Meditemos nessas palavras e nos perguntemos como vemos a Eucaristia, no que acreditamos, se acolhemos o dom e a graça de Deus e se cremos que estamos recebendo o segredo da nossa ressurreição futura, conforme as palavras de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.